Eu sou o pastor Josafá e saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que não tem esta paz, que ela possa entrar na sua vida, no seu lar, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um momento com Deus e a refletir na palavra do nosso Senhor, o qual o tema hoje é oração, uma necessidade constante. Amém? Para nós refletirmos em cima deste tema, nós vamos estar lendo aqui em Tiago, capítulo 5, e o verso 17 e o verso 18, que vai nos dizer assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Vai falar de um momento de oração de Elias, em busca das bênçãos e da vitória do Senhor. A oração é algo essencial para a nossa vida. Amém? Nós precisamos realmente orar, buscar o Senhor. Então a primeira pergunta que vem a nós realmente é: o que é oração? Oração é simplesmente falar com Deus. Oração é falar com o Senhor, é clamar, é buscar, é manter um diálogo com Deus. Amém? E há necessidade de nós mantermos esse diálogo. Estive aqui falando em um vídeo que nós gravamos com respeito à presença de Deus, uma necessidade também na nossa vida. Quando ali Salomão ele construiu o templo em Jerusalém, e ele terminando de construir o templo, capítulo 6 de 2 Crônicas, nós vamos ver ali Salomão fazendo uma longa oração a Deus, clamando o Senhor. E ali nós falamos sobre a necessidade da presença de Deus, mas ali também nós poderíamos discorrer sobre este tema também, a oração, a necessidade constante, porque ali Salomão, ele orava ao Senhor, ele clamava ao Senhor, pedindo: Senhor, vem habitar no templo, vem habitar na sua casa, que essa seja a morada do Senhor, da arca do Senhor, dos sacerdotes do Senhor. E Salomão orou, buscou ao Senhor constantemente. Oração é isso, oração é simplesmente falar com Deus, é clamar, dialogar com o Senhor, expor a necessidade do seu coração, da sua vida, da sua família, do seu lar. Não precisa palavras belas, bonitas, melancólicas. O que precisa de um coração sincero e assim apresentar diante do Senhor em oração, através de um diálogo, através de uma palavra com Deus. Outro ponto é: por que orar? Porque através da oração é que nós buscamos as bênçãos do Senhor. Não existe outra forma. A forma mais essencial que a Bíblia nos ensina, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isto, é orar, é buscar a Ele em oração. Mateus capítulo 7, o verso 7, 8 e 9 mais ou menos, o Senhor Jesus vai nos dar ali uma grande lição, quando ele disse: olha, pedi, dá-se-vos-á, buscai, achará, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca acha, o que bate a porta abrir-se-vos-á, mostrando a nós o que? A necessidade de orar, de buscar a Ele, de bater, de invocar a Ele, porque a oração realmente é através dela que nós buscamos as bênçãos do Senhor, é através dela que nós invocamos o Senhor, porque através dela nós apresentamos o que? As nossas necessidades, apresentamos o que realmente está trazendo a dor ao nosso coração, está trazendo realmente, um mal, quem sabe, a nossa vida, a nossa família. Nós sentimos como mal na nossa vida, na nossa família, nós fazemos o que apresentamos diante do Senhor. Interessante sobre esse assunto, o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 6, ele vai dizer: olha, não andeis ansiosos ou solícito na sua vida, mas apresentai-vos diante do Senhor os seus problemas, em outras palavras, suas dificuldades, porque pela oração e súplica com ações de graça, ensinando a nós que nós precisamos apresentar ao Senhor em oração as nossas necessidades, que só através da oração é que nós recebemos as bênçãos, buscamos as bênçãos do Senhor e recebemos as bênçãos do Senhor. Então, por que orar? Porque é através da oração que nós realmente buscamos as bênçãos de Deus. Jeremias 33, 3, o Senhor vai dizer: olha, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, mostrando a nós que realmente nós precisamos de orar. Imagina nós, ali Salomão acabado de construir o templo, o Senhor ouviu Salomão, nós vamos ver isso no capítulo 7, ainda de
Segundas Crônicas, o Senhor respondendo a Salomão, acabando Salomão de orar. Então desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício e a glória do Senhor encheu aquela casa de maneira maravilhosa, né? E ali imagina agora o Senhor Deus presente ali, e o objetivo da presença de Deus, até mesmo segundo a Salomão, era de que quando o povo realmente estivesse necessitado, carente, viesse entrar dentro daquela casa, virar o rosto para aquela casa e fazer o quê? Orar, buscar a misericórdia do Senhor. E agora imagina o Senhor ali, e o povo, em vez de orar, buscar a Ele, ou querer manter um diálogo com Ele, agora abandonasse Ele naquele tempo, virasse as costas para Ele, que realmente foi o que aconteceu. Se nós olharmos segundo as profecias dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós vamos ver que o povo fez o que? Virou as costas para o Senhor, isolou o Senhor no templo, não quis mais orar ao Senhor, começou a orar a outros deuses, a outros ídolos, né? Buscar soluções e recursos em outros meios e, por último, ao Senhor, quando ainda buscava alguma coisa. Portanto, que nós vemos essa palavra em que nós passamos para você que está nos ouvindo, para os irmãos, em Jeremias 33:3, o Senhor dizendo: olha, clama a mim, busque a mim, eu vou responder. Quer dizer, eu tenho resposta, eu tenho solução. E ali o povo virava as costas. Imagina nós virar as costas para o Senhor e não falarmos com o Senhor, o que vai acontecer? O Senhor vai se retirar, porque o Senhor, Ele fica conosco, perto de nós, habita em nós, porque nós falamos com Ele, mantemos um diálogo com Ele, conversamos com Ele, temos uma intimidade com Ele. Uma vez que nós cortarmos essa intimidade, cortarmos esse diálogo com o nosso Deus, pararmos de orar, o Senhor vai o quê? Se retirar, porque não haverá mais necessidade dEle, uma vez que nós realmente, nas nossas debilidade, nas nossas fraquezas, né, na nossa ignorância, nós fizemos o que? Viramos as costas para o Senhor. Se nós olharmos isso, nós vamos ver isso através do profeta Ezequiel, quando ali o Senhor, se não me falha, o capítulo 10, o capítulo 9, o capítulo 10 de Ezequiel, enquanto a glória do Senhor é tirada do templo, quer dizer, o povo não quer buscar, o povo não quer mais diálogo comigo, o povo não quer mais orar a mim. Então, olha, eu vou me retirar. Por isso que a necessidade de nós orarmos, buscarmos, invocarmos o Senhor, porque o Senhor, Ele quer essa intimidade com nós, o Senhor quer manter esse diálogo com nós, e nós mais do que nunca precisamos de realmente entender, considerar que o mais necessitado somos nós de buscarmos o Senhor e manter esse diálogo com o Senhor, de orarmos ao Senhor. Amém? Então, por que orar? Porque é através da oração que nós buscamos as bênçãos do Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Fazei conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ação de graça, como nós já falamos em Filipenses capítulo 4, verso 6. Quando orar? É outra pergunta que nos vem, né? Muitas vezes, quando orar, né? A Bíblia até nos ensina, nós temos aquele momento a sós com o Senhor, de nós entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta, e ali nós realmente, a sós com o nosso Deus, em secreto, nós orarmos, buscarmos o Senhor. Isso é de essencial importância para a nossa vida. O homem, a mulher, que ele quer manter uma comunhão, uma intimidade maior com o Senhor, tem este momento a sós com Deus. É impossível uma pessoa que fala que quer ter uma comunhão, uma intimidade maior com Deus, não ter este momento a sós com o Senhor. Mas a Bíblia ensina que a oração, ela não deve ser somente um momento, um instante. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele vai dizer assim: olha, orai sem cessar. Então, quando orar? A todo instante, a todo tempo possível, nós devemos estar orando ao Senhor, clamando ao Senhor, falando com o Senhor. Nós vamos sair pelo meio da rua falando alto, ou em repartições públicas falando alto. Não, nós vamos estar orando em espírito, clamando o Senhor em pensamentos, buscando o Senhor, envolvendo-nos com o Senhor, pedindo ao Senhor direção, cuidado, né? Pedindo ao Senhor que venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, que venha iluminar as pessoas que estão em nossa volta. E ali nós vamos no nosso dia a dia mantendo esse diálogo com o Senhor, falando com o Senhor, conversando com o Senhor.
e assim o Senhor ele vai se agradar e vai continuar conosco, vai estar conosco, nos guardando, nos protegendo. Nós lembramos muito dos cristãos de primeiro, que eu me lembro ainda de um casal de idosos da Assembleia de Deus que já faleceram e que é um grande exemplo, era um grande exemplo para nós, porque eles, se fosse para um abalo, eles apresentavam o Senhor, eles oravam ao Senhor, e era um costume do povo da época, também deve ser um costume nosso, orar, buscar o Senhor. E nós precisamos, quando orar, a todo instante, a todo momento nós precisamos falar com o nosso Deus, amém? Então o tema próprio para nós, nos nossos dias, é realmente orar, uma necessidade constante. Quando nós vamos realmente para a oração, nós vemos o que é o poder da oração, é o poder da oração. O Senhor, ele realiza milagre através das nossas orações. Quando nós oramos, quando nós clamamos o Senhor ele opera maravilha em nossa vida, opera maravilha nas vidas das pessoas que nós intercedemos por ele. A Bíblia nos ensina a interceder pelas pessoas, né? Então, quando nós oramos, nós vemos que é o poder da oração, porque Deus responde o nosso clamor e Deus abençoa a nossa vida, abençoa o nosso lar, abençoa a família, abençoa os nossos vizinhos, abençoa as outras pessoas que nós, como diz, nós intercedemos por eles. Nós vemos algo interessante no próprio texto que nós lemos em Tiago capítulo 5, falando sobre Elias, um texto que está realmente essa referência em Tiago, mas faz menção de 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18, quando vai ali dizer em um momento que Elias chega até o rei Acabe e fala com o rei Acabe com respeito de que segundo a palavra dele não iria chover, e como diz Tiago, durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E Elias tornou a orar e caiu chuva sobre a terra, e ali realmente pôde dar semente ao semeador de pão, ao que tem fome, mostrando que é o poder da oração. Quando nós oramos, Deus responde. Quando nós oramos, Deus ele opera. Quando nós oramos, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus dá vida, né? Quando nós oramos, nós saímos de casa protegido e voltamos protegido. Quando nós oramos, nós temos paz, alegria, mesmo em meio às tribulações e às dificuldades da vida. Então nós precisamos de orar. Se você e eu, nós temos a presença de Deus, então nós temos que falar com este Deus que está presente em nossa vida. Porque se nós não falarmos com Ele através da oração, certamente Ele vai nos deixar. Amém? Por quê? Porque Ele vai sentir-se que, segundo entende, que nós não precisamos mais dEle. Não que Ele não saiba que nós precisamos, mas é porque realmente nós que devemos entender a necessidade que nós temos dEle e não Ele de nós. E nós mostramos a Ele essa necessidade quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós choramos na presença dEle. Então, clame a Deus em oração. Esta é a mensagem para mim e para a sua vida. Fala com o Senhor, busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Disse Isaías 55, 6. Vamos buscar o Senhor, vamos clamar o Senhor. Mais do que nunca é momento, nós estamos vivendo aí um momento delicado, né, do país, não somente do país, do Brasil, mas do mundo, né? Especial ali a China, com este coronavírus, né, este vírus que está afetando milhares de pessoas, matando outros tantos. Mas vamos orar, vamos clamar, vamos confiar no Senhor. E o Senhor, eu creio que Ele já está ouvindo o nosso clamor e Ele já está derramando a vitória sobre o nosso país e sobre os demais países, em especial ali a China, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar e a sua família, segundo a graça e a misericórdia dEle, do Todo-Poderoso. Que Deus abençoe em nome de Jesus.